Pai, muito obrigado por mais esse privilégio que nós temos de poder reunirmos na Tua casa, no primeiro dia da semana, como igreja, Senhor, para prestar nosso louvor, nossa adoração e também, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que ela venha ao encontro de cada necessidade nessa manhã. Nós somos carentes e dependentes do Senhor e precisamos da Tua palavra, Pai, para as nossas vidas. Então, sabemos que o autor da palavra é o Espírito Santo da verdade. Que Ele venha ser o nosso professor nessa manhã, nos ajudando, nos ensinando, nos revelando as coisas, Pai, aos nossos corações. E que cada professor da escola bíblica possa mesmo estar dependendo do Senhor. E também os ouvintes aqui nessa manhã, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos aqui, Senhor, recebam mesmo o alimento espiritual para as suas vidas. E se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor que é o autor da salvação, o Senhor faça uma obra toda especial nessa vida. Edifica a Tua igreja aqui reunida, Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Chegamos no capítulo 5 da carta aos Romanos, e o assunto que nós estamos tratando é a justificação pela fé. Nós temos aprendido e visto que a justiça de Deus, ela foi manifestada a todos os homens, e não só manifestada, mas revelada por Deus através do Evangelho. Então, o homem, diante de Deus, nós sabemos, e o apóstolo Paulo vem trabalhando nisso, nós somos injustos por natureza, por nascimento. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há nada que o homem possa fazer, ou seja, nós vimos obras, guardar a lei, nada, isso diante de Deus, ela serve para nos justificar, porque Paulo estava mostrando, até ilustrando a vida de Abraão, que Abraão encontrou a justificação diante de Deus, não foi pelas obras que ele praticou, não foi pela circuncisão, que Deus assim o selou, e tampouco por guardar a lei. Mas Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu nas promessas de Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então Paulo vem tratando, mostrando, né? Chega no capítulo 5, ele diz, olha, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação, ela é pela fé, e Deus, assim como o reto juiz, ele dá uma declaração dizendo que um homem ou uma mulher é justo diante dele, é justificado diante dele. E nós sabemos que, até o Paulo próprio diz aqui, é mediante a fé. É uma obra de fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela revela quem Deus é, ela revela quem nós somos diante de Deus, e ela mostra mesmo como Deus assim age, né, diante do homem. Então, ser justificado diante de Deus é somente pela fé somente, independentemente, né, de obras, independentemente da lei.
Então Deus justifica o ímpio, né? O iníquo, o pecador, aquele que se achega a Ele realmente crendo quem Ele é, confessando os seus pecados e recebe o presente de Deus, a justificação, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós vimos muito isso, mas agora Paulo está mostrando, né, os benefícios, os privilégios da justificação pela fé. Então, ele diz aqui, semana passada nós iniciamos, mas são coisas maravilhosas, né? E eu até falei, olha, nessa manhã é uma manhã de alegria, porque você que já é justificado por Deus tem grandes privilégios, benefícios que a justificação traz, né? Então, Paulo diz aqui, olha, a primeira é que está escrito aqui, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício, podemos dizer assim, né, é que temos paz com Deus. Aqui, o verbo está no presente do indicativo, é o verbo ter. Deus afirma que o justificado por Ele, mediante a fé, tem paz com Deus. E por que isso, né? A Bíblia declara, nós vimos que naturalmente, o homem por natureza, por nascimento, ele já nasce inimigo de Deus, não tem paz nenhuma com Deus. Então, há uma guerra, né? Há um conflito, há uma separação, e o homem é o inimigo de Deus. É isso que a Bíblia declara. Por isso que a justificação, ela traz essa paz com Deus, ou seja, a comunhão, a reconciliação, e somente é por meio de Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele esclarece bem, né? Ele diz assim, olha, Efésios capítulo 2, e no versículo 11, diz assim, olha, portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está escrevendo a carta à igreja em Éfeso e mostrando a eles a anterior condição, né? O homem natural, ele está, aqui a Bíblia diz, sem Cristo, sem comunidade, não é povo de Deus, sem as alianças, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Que triste, não é? A condição do homem natural, do homem pecador, sem nada e sem Deus nesse mundo. Mas diz aqui o verso 13, agora, veja, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, né, afastados, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, ou seja, Cristo, e a obra redentora efetuada por Ele ali no Calvário, é a nossa paz. Cristo fez a paz, diz aqui o apóstolo Paulo, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Está vendo? Havia uma parede, né? Um bloqueio, um muro, a separação. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas aqui Paulo diz que Cristo, Ele aboliu, né? Ele derribou essa parede da separação, a inimizade. E diz assim, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Cristo cumpriu a lei, né? E diz aqui,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Jesus Cristo, ele fez uma obra, né, maravilhosa de reconciliar o homem pecador com Deus ali na cruz do Calvário, derrubando a parede da inimizade. E por essa obra nós acreditamos, né, e recebemos a justificação diante de Deus pela fé. No capítulo 2, o verso 8, Paulo diz: pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então o homem, ele é justificado diante de Deus pela fé, na obra realizada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ele pagou cabalmente o preço, né, da nossa iniquidade, o preço do nosso pecado, e aboliu realmente a inimizade. Por isso Paulo diz, olha, justificados agora, declarados justos por Deus, sim, temos a paz com Deus, ou seja, é o presente de Deus, né? A paz com Deus, agora a comunhão com Deus, que outrora nós não tínhamos. Então, semana passada nós mostramos muito isso, né? Ou seja, o primeiro benefício é a paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, volte lá. A segunda coisa está aqui no verso 2 do capítulo 5, né? Temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a segunda diz assim: por intermédio de quem? Ou seja, de Jesus Cristo, né? Igualmente, obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a justificação pela fé nos trouxe a comunhão com Deus e agora nos dá as bênçãos de Deus, né? A graça de Deus revelada mesmo em Jesus Cristo. E essa graça, nós temos esse acesso a essa graça, é pela fé também em Cristo Jesus. E os benefícios dessa graça, amados irmãos, na semana passada, assim, nós só iniciamos, né? Então volte aqui em Efésios, no capítulo 1, Paulo fala assim, né, das bênçãos, as bênçãos da graça de Deus, e nós somos beneficiados como justos, como justificados. Então no verso 3, Paulo diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, temos acesso agora às bênçãos celestiais, às bênçãos espirituais através dessa graça maravilhosa, né? Então, primeira coisa é que nós somos o quê? Abençoados por Deus, recebemos bênçãos, diz aqui, espirituais, e é nas regiões celestiais em Cristo. E aqui Paulo diz, olha, no verso 4, assim como nos escolheu nele, e preste bem atenção que tudo é por Cristo e é em Cristo, né? E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Ou seja, a bênção de ser realmente amado de Deus, amados por Deus. E você veja o quanto mesmo Deus nos amou, que o Paulo diz aqui, olha, ele nos escolheu, não é? Ele
nos elegeu, Ele nos predestinou para Ele. E isso aconteceu, amados, diz aqui a Bíblia, antes da fundação do mundo. Antes desse mundo existir, você já era um amado de Deus, né? Já havia recebido a bênção de ser amado por Deus, de ser escolhido por Deus, porque aqui é uma eleição, né? Você foi predestinado por Deus, e existe uma doutrina específica da eleição e da predestinação, que é muito atacada, até no meio da igreja, acusando Deus de injusto, né? Como é que Ele escolhe um em detrimento de outros, mas nós não vamos entrar nisso, né? Nós queremos dizer assim, olha, você é amado de Deus nessa manhã, porque Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te predestinou a ser um filho dele. Isso aconteceu antes desse mundo existir. Eu não vou discutir com Deus, não é? Eu só aceito essa verdade, porque é verdade tudo isso que Ele te elegeu, que Ele te escolheu, que Ele te predestinou para Ele, é porque Ele te chamou, não é? Você foi chamado por Deus. E aqui, irmãos, eu até coloquei assim, né? Qual foi realmente o dia em que você foi chamado? Essa é a prova que você foi eleito por Deus. Você foi mesmo predestinado. Ele te escolheu, é porque Ele te chamou. O apóstolo Paulo tinha muita convicção desse fato, né? E se nós assim lembrarmos da história de Paulo, do seu testemunho, ele mesmo declara, né, que ele era um judeu. Ele foi mesmo criado, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande, um fariseu de fariseu, ele dizia, conhecedor da lei, conhecedor mesmo dos costumes, era um zeloso que procurava agradar a Deus conforme o seu entendimento. E ele mesmo declara, né, que ele, por zelo, até perseguia mesmo a igreja de Deus. Mas ali naquela estrada, ele indo mesmo a Damasco para assolar, diz, a igreja. E Paulo teve um encontro especial com Deus. Deus o chamou, o próprio Senhor Jesus, quando ele disse, né, Saulo, Saulo, ele diz, né, eis-me aqui. Quem é? Quem está me chamando? Ele, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, naquele dia, ele entendeu, reconheceu, né, o seu chamado. Tanto é que ele escrevendo aos Gálatas, aqui próximo, né, ele diz assim, olha, no Gálatas capítulo 1, no verso 13, ele dá esse testemunho. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, veja, ao que me separou antes de eu nascer, não é? Paulo, ele está dizendo aqui, aquele que me separou, aquele que me elegeu, aquele que me escolheu, aquele que me predestinou, antes de eu nascer, veja, e me chamou, não é, pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Mas veja, eu quero enfatizar que o amado de Deus, ele não só é
eleito, escolhido, né, separado, predestinado antes de nascer, mas a prova disso é que ele chama. E a Bíblia diz que ele chama pelo seu nome, né? E tu és meu. Então, amado de Deus, irmãos, e eu ontem à noite, mais uma vez assim, meditando, orando, agradecendo a Deus por aquele dia tão especial em que Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, chamado de Deus, né? Realmente bênçãos dessa graça em que nós estamos até hoje firmes. Então Paulo continua, né? Abençoados por Deus, e são bênçãos espirituais, né? Ser mesmo amado de Deus, chamado por Deus, salvo por Jesus Cristo, justificado assim por Deus. Mas volte aqui em Efésios, e o apóstolo Paulo continua, né? Não só abençoado por Deus, mas amado por Deus. E ele continua no versículo 5, né? Olha, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Ou seja, a Bíblia diz agora que você é adotado, né? Adotado na família de Deus. Outrora, nós não fazíamos parte da família de Deus. Nós acabamos de ler, né? Nós não éramos da família de Deus. Estávamos sem Deus nesse mundo. E sabe, amados, a Bíblia diz que nós éramos filhos da iniquidade, filhos da desobediência, né? Tínhamos outro pai, que era mesmo o diabo, o Satanás. Muita gente fica meio assim espantado, mas isso que a Bíblia diz, né? Quem não era filho de Deus era filho da desobediência, filhos da ira. Não fazíamos parte da família de Deus. Mas Paulo diz agora, né? Fostes adotados como filhos de Deus. Veja o que diz aqui Romanos, bem pertinho, né? No capítulo 8 e no versículo 14. Romanos capítulo 8 e o verso 14. Diz assim, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Nós aprendemos, através da palavra de Deus, que a prova que alguém é filho de Deus é que essa pessoa teve a experiência do novo nascimento, é uma nova criatura, é uma nova criação. Isso é obra de Deus. A Bíblia fala mesmo em Efésios, onde nós estamos, que esse novo nascimento, essa nova criação, ou seja, o Espírito Santo habitando em mim e em ti, é a prova que nós somos filhos de Deus. Deus sela os seus filhos com o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que você e eu somos filhos de Deus. Por isso aqui, pertinho, né? Se você voltar um pouquinho, ele diz assim, olha, no verso 9 desse mesmo capítulo 8, olha, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É um milagre, irmãos, que Deus faz o Espírito Santo habitar nos seus filhos, né? E ele diz, olha, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então,
não é questão de você ser membro, né, de uma denominação. Ser inscrito no livro de uma igreja, fazer uma profissão de fé em uma denominação, ser batizado, mas o verdadeiro selo de alguém ser um filho de Deus é a presença do Espírito Santo habitando. E eu sempre friso, né? Igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. Mas Deus, e Ele sela cada um dos seus filhos com o Espírito Santo. Ele é o penhor, não é? É o penhor, é aquele mesmo que é a garantia que você e eu somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo habita e é um milagre. Então, Paulo diz aqui, olha, porque, verso 15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado ao qual clamamos Abba Pai, ou seja, papai, né? O Espírito Santo é que sela, é que mesmo garante. E diz, olha, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ou seja, passamos a fazer parte da família de Deus por adoção, pela essa maravilhosa graça de Deus, né? Gálatas capítulo 4, veja, Gálatas capítulo 4, diz assim, no verso 4, uma passagem maravilhosa, né? Diz, olha, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, passássemos a ser filhos por adoção, filhos de Deus, né? E porque vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, tá vendo? Que clama Abba Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filhos por adoção. Então a Bíblia diz, afirma, né, confirma que o amado de Deus, ele passa a ser filho de Deus por adoção, adotados por Deus, né, fazer parte mesmo assim da família de Deus. Que maravilha, não é, amados? 1 Pedro, capítulo 2, lá nas cartas, 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9 diz assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Vós sois agora como diz aqui, raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo mesmo de propriedade exclusiva de Deus. Diz aqui o apóstolo Pedro, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, veja, que antes não erais povo, né? A Bíblia é bem clara em relação a isso. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora sim, sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, adotados como filhos de Deus, pertencemos agora à família de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E o João confirma, né? Veja, Paulo, Pedro,
Agora o apóstolo João, na sua primeira carta, um pouquinho à frente, ele diz assim, 1 João capítulo 3, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, amados de Deus, olha só, né, irmãos? Agora nós somos filhos de Deus. Nesse exato momento aqui sentado nesse banco, somos filhos de Deus. Eu estou falando daqueles que foram justificados diante de Deus mediante a fé, né? Os benefícios, os privilégios de sermos filhos de Deus, adotados na família de Deus, diz aqui o apóstolo João, né? E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Os privilégios dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte, assim, da família de Deus. Então, fique bem, né, nessa manhã, abençoados por Deus, amados de Deus, adotados como filhos de Deus. E tem mais, irmãos. Volte lá em Efésios capítulo 1 e no versículo 11, Paulo diz assim, olha, nele, né, Efésios 1:11, em Cristo, veja que tudo é em Cristo, é por Cristo, é por meio de Cristo, é pela graça de Cristo. Nele, em Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança. Irmãos, olha só, né? O Filho de Deus, ele é amado, né? Ele é adotado, e agora ele é feito herança. Como filho de Deus, fazendo parte da família de Deus, você tem uma herança, é herdeiro de Deus. Eu coloquei assim, arrolados, né? No rol dos herdeiros de Deus. Está escrito mesmo no livro da vida, lá no cartório celestial, você tem uma herança, né? Uma herança mesmo como filho de Deus. E tem versículos aqui, Romanos, no capítulo 8, onde nós estamos estudando, o apóstolo Paulo diz aqui, olha, no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também, o quê? Herdeiros, né? Eu sou da família Fernandes, então, o meu pai e minha mãe, quando partiram, deixaram uma herança, né? Os bens que pertenciam a eles passaram aos herdeiros, aos filhos, lá que estão mesmo escritos, né? No cartório, que foram mesmo registrados, eu como sendo filho do meu pai e da minha mãe, lógico, então eu tenho direito à herança que meu pai deixou. E aqui a Bíblia diz que os filhos de Deus também, por direito, né? Por ser filho de Deus, tem uma herança. Veja aqui, irmãos, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. Nessa manhã, sentado aqui, você tem uma herança, né? Uma herança maravilhosa, uma grandiosa herança, ou seja, por ser filho mesmo de Deus e ser herdeiro. E tem mais, né? Não só amado de Deus, nós vimos, adotados como filhos de Deus, coloquei arrolados, né, no rol, escrito como herdeiros de Deus, e autenticados no livro da vida, no cartório celestial, como filhos de Deus. Então volte para Efésios, onde nós estamos vendo isso,
o apóstolo Paulo diz aqui, olha, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, né? É o certificado, é a certidão, do qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É o selo, é o carimbo de Deus, é a autenticação como herdeiro de Deus, é que é selado mesmo pelo Espírito Santo. Se você vê aqui Apocalipse, né, capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, no versículo 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim, isso é o grande trono branco, né, o julgamento final de Deus, quando fala que Deus revela, olha, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Esse é o livro lá, o livro da vida, onde está registrado o teu nome, né? Se você é um justificado por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, teu nome já está lá, né? No livro da vida. Esse é que é importante, diz aqui o apóstolo João, né? Verso 15, olha, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Infelizmente, amados, aqueles que não estão, né, inscritos no livro da vida, esses estão indo mesmo para a perdição eterna, a separação eterna de Deus. E como é triste, né? Mas é uma verdade. E nós estamos vendo aqui os benefícios, né? Os privilégios, as bênçãos que nós temos por ser mesmo justificados diante de Deus, ou seja, abençoados, amados, adotados, arrolados no livro da vida, autenticados. E não parou por aí não, né? Quer mais? Tem. Volte aqui em Efésios, no capítulo 2, e no verso 6, diz assim, olha, Efésios 2, 6. E juntamente com ele, preste bem atenção que tudo é em Cristo, né? É por meio de Cristo, é através de Cristo. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, amados, nessa manhã, sentado aqui nesse banco da Hebron, se você é justificado por Deus, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha, não é? Nesse momento. E aqui Paulo diz, olha, é para mostrar, né, até a suprema riqueza da graça de Deus, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, falar, né, dos privilégios, falar mesmo dos benefícios que essa justificação traz ao homem pecador, o vocabulário é curto, né? Mas você vê nessa manhã, tem uma noção do que nós já temos, né, em Cristo Jesus, através dele. E aqui, irmãos, não só o apóstolo Paulo fala, né, da comunhão, a paz com Deus,
mas agora as bênçãos, né, da graça de Deus. Ter o livre acesso, esse privilégio nessa manhã. E, irmãos, é para a gente dizer, Senhor, muito obrigado, né, pela tua graça que foi maravilhosa. Então, volte lá em Romanos, no capítulo 5, e nós estamos vendo aqui, não é? Primeiramente que o justificado diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, ele tem a paz com Deus, a paz mesmo da comunhão, da reconciliação. A segunda coisa que nós vimos é que o apóstolo diz, por intermédio de quem obtivemos acesso. Não tem mais barreira, né? Está livre o acesso às bênçãos de Deus, as bênçãos mesmo, assim, da graça de Deus. E Paulo diz, olha, na qual estamos firmes, né? Não só as bênçãos assim espirituais, mas as próprias bênçãos temporais, né? Que nós vivemos o dia a dia. E essa graça aqui, ela nos permite, irmãos, se você vê, de nos manter o quê? Firmes, né? É pela graça de Deus. É pela graça que nós estamos aqui nessa manhã, firmados. E eu acho muito bonito aqui, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, olha, Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, e o versículo 12, ele está falando da graça, né? Da multiforme graça de Deus. Essa graça, não só das bênçãos celestiais, a graça da salvação, mas chega aqui no verso 12, Tito 2,12, ele diz, olha, 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, veja, vivamos, né? É agora a prática, é a vida comum, é a vida nesse presente século, se beneficiando dessa graça de Deus, para que vivamos no presente século de uma forma sensata, de uma forma justa e piedosamente. É a graça que nos fortalece, é a graça que nos firma, é a graça que nos ensina a viver. E eu estou tratando nas terças-feiras à noite justamente sobre essa graça, né? A graça que nos ensina a viver nesse presente século, é a vida de santidade, é a vida em santificação diante de Deus. Eu não vou entrar nisso, mas nas terças-feiras nós estamos tratando. Eu quero dizer, é a graça da manutenção, né? A graça que te mantém firme, te mantém vivo, te mantém mesmo com a esperança. E é assim que nós devemos viver, irmãos. Por isso que Paulo fala desses benefícios, né? Voltando lá, diz assim, Romanos 5,2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu não quero entrar muito nisso, né, hoje pela manhã, mas só para mostrar aos irmãos esses benefícios, esses privilégios que nós recebemos. Mas a terceira coisa, volte aqui, Romanos capítulo 5, e o versículo 2, né? O justificado, mediante a fé em Cristo Jesus, primeiramente ele tem a paz com Deus, a comunhão. Depois nós temos assim, o livre acesso pela fé a estas graças, né? As bênçãos de Deus, tanto as bênçãos celestiais como as bênçãos temporais. Mas a terceira coisa que eu quero mostrar nessa manhã, Paulo diz aqui, olha, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos agora a bendita esperança
da glorificação. A glorificação que Deus vai nos fazer ainda, né? Algo que vai acontecer. Mas nós temos aqui, Paulo diz, a esperança. E ele diz, olha, gloriemo-nos com isso. Nós aprendemos que nós não devemos nos gloriar, não é? O homem tem esse perigo de ser jactancioso, de ser mesmo gaboso, né? De se gloriar. Mas o Paulo está dizendo aqui que nós devemos gloriar na esperança da glória de Deus, não em nós, né? É nessa esperança. E a nossa vida, a vida do justificado diante de Deus, a nossa fé, a Bíblia fala que a vida cristã, a vida do salvo, ela é baseada em 3 pilares, né? O amor, a fé e a esperança. Então, a esperança é um dos pilares da fé. E é nessa fé que nós devemos, aliás, nessa esperança, que nós devemos nos gloriar, porque é uma esperança, irmãos, aqui, né, a esperança do crente, ela é uma certeza, ela é uma convicção, é um fato. Nós esperamos, né, na glória de Deus, porque é uma promessa dele. E nós confiamos nas promessas de Deus porque elas são firmes, elas são fiéis e elas são verdadeiras. E eu queria mostrar aqui para os irmãos que essa certeza, né, essa esperança da glória de Deus é o futuro, é o que nos espera, é o que vai acontecer. Nós não esperamos, né, que esse mundo vai melhorar. Irmãos, esse mundo não vai melhorar, não. Esse mundo vai de mal a pior, né? Nós não esperamos assim que o Brasil vai ser consertado, que vai dar certo. Eu não espero, sinceramente, vendo anos e anos. Desde que eu me entendo, o Brasil é da esperança, né? É o Brasil do futuro, as coisas vão melhorar, vão acontecer. Eu escutava isso do meu pai, e já sou pai, daqui a pouco sou avô, e não mudou nada, né? Tudo vai de mal a pior. Se a nossa esperança está nisso, irmãos, não, né? A minha esperança está na palavra de Deus. Nessa eu tenho certeza, né? Porque é fato. Mas veja o que diz aqui Romanos 8:30. Romanos 8:30 é uma bela passagem, né? Paulo diz assim, olha, aos que predestinou, nós vimos no início, aquele que nos escolheu, nos elegeu, né? Esses também ele chamou, salvou, né? E a esses que ele salvou, ele também justificou, não ficou nenhum fora, né? E a esses que ele justificou, diz aqui, também glorificou. E vai acontecer a nossa glorificação. É uma maravilha, amados irmãos. O apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, em 1 Coríntios, olha só que eu vou mostrar para os irmãos. No capítulo 15, e no versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, diz assim o apóstolo: eis que vos digo um mistério. Então, ele vai revelar aqui um mistério, né, que não vai ser mais, não é mais mistério, mas ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Paulo está revelando aqui um mistério, quando Jesus vier, a segunda vinda, que nós temos pregado nessa igreja, a volta de Cristo, ela é real, ela é um fato, ela é iminente, né? Os sinais da vinda do Senhor já se mostram cada vez, e eu acredito que a igreja hoje do Senhor Jesus tem até enfraquecido na fé, porque uma das mensagens da igreja é a bendita esperança, é a volta de Cristo, quando nós vamos ser glorificados, receber mesmo bênçãos sem medidas, né? E aqui, amados irmãos, a igreja parou de pregar que Jesus vai voltar, mas é fato. Ele diz: vou preparar-vos lugar, e quando for e preparar-vos lugar, né, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque a minha vontade é que aonde eu esteja, vós estejais também. Então Jesus vai voltar e vem buscar mesmo a sua igreja. E aqui Paulo está revelando um mistério, né, que ele está dizendo: olha, quando a trombeta soará, os que já, morreram em Cristo, a Bíblia diz, os que dormiram em Cristo, serão o quê? Ressuscitados, né? E nós, Paulo até se coloca, quando ele escreveu, que ele tinha a possibilidade de ele não passar pela morte, mas ser o quê? Transformado, né? Nós, ele botou, seremos transformados. E é um milagre que vai acontecer, né? É a glorificação dos nossos corpos. E aqui Paulo diz, olha, porque, verso 53, é necessário que este corpo corruptível, e eu tenho tratado também na terça-feira, e hoje pela manhã eu digo, irmãos, esse corpo aqui, ele ainda não foi remido, não é? Nós somos justificados espiritualmente diante de Deus, mas esse corpo aqui ainda não foi remido. É um corpo ainda, como diz aqui, né? É um corpo corruptível. E é necessário que esse corpo ele se revista de incorruptibilidade. E que esse corpo mortal ele se revista da imortalidade, né? É a glorificação, é um milagre que Deus ainda vai fazer. E diz, olha, verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a nossa glorificação. Tragada foi a morte pela vitória. A morte não terá mais poder sobre esse corpo, né? Nós estaremos com um corpo agora glorioso, um corpo incorruptível. E diz aqui o apóstolo Paulo, né? Onde está a morte agora a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, irmãos, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essa vitória é nossa, né? É do povo de Deus. Nós somos já vitoriosos porque Cristo venceu. Venceu a morte, venceu o pecado e está vivo e ainda vai cumprir as suas promessas. Ele é fiel, né? A sua palavra é verdadeira e as suas promessas não falham, ou seja, a esperança da glorificação. E nós vamos ter uma nova habitação, um novo lar, né, onde habita a justiça. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, nós vamos terminar com isso, né? 2 Coríntios,
ele diz assim, irmãos, olha, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, sabemos, irmãos, é tão bonita essa palavra, né? Você sabe, Paulo está dizendo, eu sei, ou seja, nós sabemos, temos certeza que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, né? Temos, olha o verbo aqui, temos da parte de Deus um edifício, não feita por mãos, aliás, um edifício, casa, não feita por mãos, né? Uma coisa humana, mas eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo ainda, nós gememos. Não é verdade, irmãos? Essa carne velha aqui geme as fraquezas, as angústias, as tribulações, as doenças, enfim, né? Gememos, aspirando por ser revestidos de uma nova habitação, uma nova habitação celestial. E veja, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Isso aqui Paulo está dizendo, né? Se nós fomos encontrados justificados, justos, né? Cobertos pelo manto de justiça, e não nus, que é os que não são, né? Ainda estão mesmo perdidos. Pois, na verdade, o que estamos já neste tabernáculo, gememos angustiados. Só parar um pouquinho, irmãos, você está satisfeito com esse corpo, né? Essa podridão que é? Eu não estou, não. Eu já quero partir, né? Eu quero um novo corpo, eu quero sair dessa angústia, dessa tribulação, desse corpo aqui incorruptível. Mas Paulo diz, gememos angustiados, porque não queremos ser despidos, né? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, irmãos, diz aqui, foi o próprio Deus, foi Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, é uma motivação nessa manhã, né? E Paulo, eu encerro dizendo aqui, os benefícios, os privilégios, né? Daquele que é justificado por Deus mediante a fé. Tem, né, a paz com Deus, a comunhão com Deus, tem mesmo as bênçãos de Deus, o acesso à graça de Deus, e tem a esperança da glorificação da glória de Deus. Que Deus possa mesmo, irmãos, nos animar nessa manhã, né? Enquanto tem muitos aí perdidos, sem esperança, sem Deus nesse mundo. Você que está aqui nessa manhã, né, se já é justificado por Deus, tem esses privilégios. Se não, o que a palavra de Deus diz? Nós temos que pedir a Ele, né? Chegar a Ele e reconhecer a nossa condição de pecador, de perdido, sem esperança. Confessar os nossos pecados ao Senhor. Pedir a graça, né? A fé que Ele dá. É um presente de Deus. Ele diz, vós que estáis cansados, sobrecarregados, angustiados, presos no pecado, vinde a mim. Eu tenho o poder, né, de te libertar, de te livrar e dar uma nova vida, justificar diante de Deus. E essa nova esperança, uma nova comunhão, uma nova graça, bênçãos sem medida, né? E por fim, a glorificação. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor fez tudo por nós. Há coisas mesmo que nós não, como homens finitos, só
só comentamos, Pai, porque não temos capacidade para contemplar todas as tuas coisas, mas uma coisa é certa, Pai, uma verdade absoluta: aquele que está em Cristo Jesus, aquele que foi justificado pelo Senhor, tem a paz com Deus. A comunhão, não está mais em guerra, não é mais inimigo de Deus, mas tem a paz de comunhão. Somos abençoados, temos as bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais. Somos mesmo amados, somos adotados, somos mesmo arrolados como herdeiros de Deus, somos autenticados no cartório celestial e já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Bênçãos sem medidas e também, Pai, abençoados até aqui nessa terra com as bênçãos temporais, a Tua graça que nos sustenta, a Tua graça que nos anima, a Tua graça que nos ensina a viver, que nos dá firmeza. E temos, Pai, também a bendita esperança, a glorificação quando o Senhor vier nos buscar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E, Pai, muito obrigado nessa manhã. Entregamos as nossas vidas, cada vida aqui em Tuas mãos. Faça, Pai, uma obra como o Senhor quer. Entregamos cada um, as crianças, os jovens e a todos nós aqui. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.